Gente, vamos falar um pouquinho da regulação emocional. É um tema muito perguntado, muito buscado pelos nossos seguidores, é, e principalmente o porquê que a questão da regulação emocional ela acaba sendo tão atingida dentro da condição autista. Primeira coisa, vamos definir aqui o que é a regulação emocional. Regulação emocional é a capacidade de determinar o padrão e a intensidade da emoção que o indivíduo aplica sobre os estímulos, os fatos que vão acontecendo na vida desse indivíduo no dia a dia. Dentro disso, por que na condição autista há uma desregulação dessa emoção? Então, a primeira questão que nós temos que ter muito claro é o seguinte: nós estamos falando de um quadro sensório-motor, tá? A hipersensibilidade sensorial, ela é muito marcante dentro da condição autista. Então, indivíduos com hipersensibilidade sensorial, quando expostos aos estímulos que provocam isso, eles tendem a desregular. Uma outra característica que tende a provocar essa desregulação é a rigidez cognitiva. O indivíduo que necessita de padrão, de organização, de sistematização, quando isso eventualmente é quebrado ou imposto algum outro fator, esse indivíduo passa a ter uma sobrecarga sensorial. E essa sobrecarga sensorial, ela vai provocar uma desregulação emocional. Essa desregulação, ela pode provocar uma crise. Na desregulação, quais são os principais, até podem existir outros, eu vou citar para vocês aqui as principais características que se potencializam. Então, a primeira, na desregulação emocional, o indivíduo ele passa a ter um aumento do nível de ansiedade. Segunda característica, esse nível de ansiedade ele pode atingir uma intensidade muito alta e se transformar em angústia, tá? Fazendo uma tradução comportamental. A angústia é uma sensação interna de não suportar aquilo que está ao seu redor ou de não suportar internamente aquilo que está sendo processado e sentido dentro de si. Uma terceira característica são as alterações de humor. O indivíduo, em virtude dessa sobrecarga, ele pode ter uma reação mais eufórica, como, por exemplo, começar a caminhar, ter estereotipias, ou ele pode se fechar, entristecer diante daquilo que está acontecendo, justamente por não estar dando conta. Outra característica, reações de irritabilidade ou até mesmo de agressividade. Então, usa palavras mais ríspidas, fala mais alto, xinga, às vezes pode quebrar alguma coisa, às vezes, dependendo, pode sim ir para um processo de agressão a outra pessoa. E a outra característica é o fechamento, o embotamento que o indivíduo provoca, uma reclusão, para que ele tenha um mecanismo de defesa no sentido de se afastar daquilo que está provocando essa reação. Estes sinais provocados por uma hipersensibilidade sensorial que gera uma sobrecarga, estes sinais, eles podem trazer como consequência o shutdown ou o meltdown. O shutdown é quando há uma implosão interna, esse indivíduo literalmente se fecha, ele precisa estar num lugar sozinho, sem barulho, encolhido numa posição fetal para buscar uma regulação. Ou um meltdown, então quando esse indivíduo ele explode, ele tem a crise de irritabilidade, a crise de agressividade. Essas características, elas podem ser trabalhadas e controladas através de um processo de conscientização do indivíduo e através da orientação de manejos terapêuticos no sentido de minimizar a sobrecarga sensorial e de tentar afastar o máximo possível o indivíduo daquilo que gera esta sobrecarga
nele, ok? Gente, eu deixo aqui aberto para perguntas, dúvidas, como sempre, para a gente estar construindo o nosso conhecimento. Um grande abraço para vocês.